seja muito bem-vindo ao AlgarCast, o podcast da Algar. E eu converso agora com a Letícia Setembro, futurista da Seek Futures. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, Fernanda. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Letícia, como começou a sua paixão pelo futuro e como você encara as possíveis tendências para daqui a alguns anos? É um cenário otimista? A minha paixão pelo futuro, pelo futurismo, começou há mais de 10 anos atrás. Então, eu estudei design, eu sou designer de produto, né, serviço, e eu sempre gostei da parte conceitual, emocional, comportamental por trás da criação de um produto ou serviço. Então, isso me levou muito cedo a pesquisar comportamento futuro. Eu queria entender o que muda na sociedade para o futuro, que demanda que a gente está tendo no futuro que hoje a gente ainda não vê que vai se tornar uma demanda. Então, eu misturei a parte de olhar para a tecnologia, ou a solução em si, e o comportamento, sempre olhando para o futuro. Então, começou há 10 anos atrás, e quando eu comecei a atuar nas grandes empresas com inovação, foi que eu entendi realmente o peso do futurismo. Porque eu sempre trazia o futurismo dentro das minhas metodologias de inovação nas grandes empresas. E aí eu fui me especializando, né? Entrei na metodologia realmente de futurismo, né? Da futurologia, dos estudos de futuro. Estudei lá na Universidade de Houston, fiz outros cursos, né? Estudei na Espanha, na Elisava, também tinha o viés de pesquisa global para futuros em design. E hoje acho que assim chegou num momento do mundo em que o futurismo também ganhou força. Então, a minha paixão vem de muito antes dele ter ganhado força, na verdade. Então, fico feliz de já ter essa bagagem para poder atuar nesse momento que é tão necessário. E sobre a perspectiva positiva ou negativa de futuro, eu acho assim, tem estudos e estudos sobre para onde as coisas vão caminhar. Alguns futuristas muito renomados, como por exemplo, Peter Diamandis e outros, eles estudam o futurismo num viés de abundância. Porque eles entendem que, na verdade, o problema que a gente vive hoje é um problema de má distribuição da riqueza, né? Má distribuição de recursos, muito mais do que uma escassez. É que ele está muito centralizado. E o que ele imagina é que as tecnologias exponenciais, tudo isso que vem mudando para o futuro, na verdade, vai permitir que a gente alcance uma abundância que hoje a gente não alcança. Tem a ver com criar um futuro com uma consciência melhor de impacto e uma consciência melhor de coletivo. Então, no meu viés de futurismo, eu crio futuros melhores para o amanhã. Esse é o objetivo do futurismo, senão nem me colocaria nessa função, né? Para a gente pensar um futuro melhor do que a gente tem hoje. Então, eu posso dizer que a minha visão de futuro é mais para o lado positivo mesmo. Que bom. E por onde as lideranças devem começar para, de fato, serem líderes no futuro? As lideranças podem começar, eu acho que primeiramente sensibilizando para eles o tema da alfabetização em futuros. Então, a alfabetização em futuros é você desenvolver essa skill, que é um olhar para o futuro, que não é ansioso, que não é amedrontado, que não é embaçado, que você não sabe o que vem pela frente. É um olhar para o futuro que você consegue ler os sinais, você consegue ver. Temos aqui diante de nós algumas tendências. Quais tendências são de micro, macro, mega? Quais são FEDs? Quais são sinais fracos? E como que isso vai impactar a sua realidade, né, do líder no negócio dele? Então, a sensibilidade de saber ler o futuro está em desenvolver algumas competências realmente de leitura desse futuro, para então você começar a desenvolver um trabalho mais assertivo para esse futuro. Porque aí as suas apostas, aquilo que você deseja criar no amanhã, que você está apostando que vai ser a próxima grande coisa, né? The next big thing, o próximo que vai virar a chave do teu negócio, você consegue escolher com mais assertividade, com mais autoridade, e o investimento para a inovação dentro da empresa fica um investimento mais assertivo. É lógico que vai ter o processo de errar e acertar e de experimentar muito, mas a tua aposta você vai ter mais segurança para fazer. Então, o líder futurista tem essa capacidade desenvolvida e ele consegue trabalhar nas esteiras de inovação, que são as esteiras que não são só incrementais. Incremental tem um valor enorme, mas ele vai conseguir trabalhar com uma esteira de horizonte 2, vai conseguir trabalhar com uma esteira de horizonte 3, de forma organizada, sem dor de cabeça, sem estresse, né? É saber fazer a inovação acontecer para o futuro disruptivo com segurança.
Perfeito. E Letícia, a cultura preditiva é um novo conceito que as empresas devem desenvolver para obter vantagens no futuro. Como as organizações podem desenvolver essa cultura e engajar a todos dentro das organizações? A cultura preditiva realmente ela entra como algo muito fundamental hoje em dia. Esse conceito da literacia em futuros ou alfabetização em futuros tem que estar pulverizada para toda a companhia. Não vai adiantar você deixar só com as lideranças, porque quem vai tomar decisão no dia a dia, quem vai trazer informações também para a tomada de decisão, vai ser o middle management, vai ser até abaixo disso. Né? Até a nível operacional, as ideias para inovação podem vir de qualquer núcleo e de qualquer hierarquia. Não existe mais isso, né? De que é só um líder que vai trazer as melhores ideias. Então, permitir que a empresa inteira tenha conhecimento das ferramentas de futurismo minimamente, ter uma capacitação, ter uma sensibilização, é muito importante. Todo o trabalho de futurismo ele é cross company, né? Então ele vai de ponta a ponta em todas as unidades de negócio, até nas áreas que são viabilizadoras, mas ele também é cross hierarquia, ele é uma coisa que olha para o horizontal e para o multidisciplinar como uma fortaleza da inteligência coletiva que se cria para você desenhar um futuro melhor. Então você tem que ver o cara que está na ponta com o cliente final, com o usuário, e você tem que ver o cara que está na tomada de decisão de liderança estratégica. Os dois combinados é que vão dar a inteligência do coletivo que a gente precisa. Porque para montar esse futuro, essas visões de futuro, você vai usar de dados atuais, você vai usar de dados do passado, você vai usar de movimentos de futuro que a gente consegue coletar, que são probabilidades ou possibilidades, que são as tendências, e você vai usar o fator chave, que é por isso que a empresa que tem que desenvolver, que é a inteligência coletiva da empresa, que são só os especialistas que podem trazer. Então, quanto mais disseminado e pulverizada essa cultura, através de evento, treinamento, né, capacitação, palestras, sair dos lugares comuns, falar de outros assuntos, não fala só do seu business, olha para o business do lado, dá um pitaco em outra coisa, vai numa feira de inovação, de outro tema, passeia por lugares que não são aquilo que é o seu dia a dia, isso te traz insights para enxergar o que não é óbvio, né? E no teu dia a dia você pôr essa lente dos sinais que estão constantemente à nossa volta, para eles não passarem desapercebidos. Isso seria a cultura implementada em todos os níveis da empresa. É o cara lá, o teu estagiário tem uma sacada, e ele ser ouvido, ele tem uma sacada legal, importante. É o famoso sair da zona de conforto, né? E abrir os olhos. O famoso sair da zona de conforto, não tem outra saída. Perfeito. E assim, para a gente fechar, Letícia, me diga, na sua opinião, o que a gente pode fazer para contribuir com o futuro. O que vocês podem fazer para contribuir com o futuro, na minha opinião, é realmente abraçar os ensinamentos base da futurologia para vocês desenharem os futuros que vocês desejam com uma visão de impacto mais assertiva também. Existem ferramentas, por exemplo, a Futures Wheel, que é a roda do futuro, em que você coloca a sua intenção de negócio futuro ou a sua inovação no centro e você vai calcular impactos de primeiro, segundo e terceiro nível, por exemplo. Às vezes, as inovações que a gente gera podem ter um impacto positivo a princípio, mas cabe que num segundo grau ou terceiro grau elas comecem a ter um impacto negativo, que a coisa desande ou vá para outros caminhos. Entender esse tipo de mapeamento ajuda muito a mitigar esses riscos do que vocês vão gerar para o mundo, garantindo que vocês vão gerar algo muito positivo. Então, acho que esse é um caminho bem interessante. E, claro, quanto mais vocês endereçarem os objetivos de vocês de inovação e de novos negócios, e até dos negócios atuais, em resolver grandes questões, acho que até mega tendências, que são crises globais, né, as questões de toda a falta de recurso, a questão de pobreza, a questão de desigualdade, a questão de falta de acesso à tecnologia, todas as questões que a gente sabe que vão pegar, hoje já pegam, mas que vão pegar ainda mais no futuro, o envelhecimento da população. As mega tendências, elas são drivers, no fim, de negócios. Porque se você resolve essas grandes dores, você vai sempre ter demanda. E essa demanda sempre vai ser positiva para o entorno. Ok. Muito obrigada, foi um prazer receber você aqui com a gente. Eu que agradeço, Fernanda, obrigada. Este foi o nosso Algarcast com Letícia Setembro e eu te espero na nossa próxima edição. Até lá.